Bom dia, pessoal. Eu sou o Cristiano, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre locução verbal e tempo composto, ok? A locução verbal é quando você tem dois verbos juntos, né, que formam uma junção, e a partir daí eles possuem apenas o valor de um dos verbos, tá ok? E, geralmente, o que acontece? Você tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo principal, ele pode estar no gerúndio, ele pode estar no particípio ou no infinitivo, tá bom? Tempo composto, né? Que a partir daí a gente vai começar a falar em tempo composto. O tempo composto é quando você tem os verbos ter ou haver e o verbo principal estiver no particípio, tá? Os verbos auxiliares ter e haver e o verbo principal estiver no particípio. Então, um exemplo. Quando soube, ela já tinha ido embora. Quando soube, ela já tinha ido embora. Tinha do verbo ter, ele está flexionado, e ido do verbo ir, ele está no particípio, tá bom? Dentro dessa concepção, nós vamos ter o tempo composto no modo indicativo e vamos ter o tempo composto no modo subjuntivo também. No modo indicativo, tá? Ele vai formar a seguinte forma, do seguinte jeito. Você tem um pretérito perfeito composto, que é formado pelo verbo auxiliar no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Exemplo, tenho lido. No pretérito mais que perfeito, você tem o verbo auxiliar no pretérito imperfeito do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Exemplo, tinha lido. Ok? Estamos entendendo? Tá bom? No futuro do presente composto, nós vamos ter o verbo auxiliar no futuro do presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Logo, de exemplo, nós teríamos terei lido. No futuro do pretérito do composto, a gente tem um verbo auxiliar no futuro do pretérito do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Exemplo, teria lido. Dentro do modo subjuntivo, nós vamos ter da seguinte forma: pretérito perfeito composto, verbo auxiliar no presente do subjuntivo, mais o principal no particípio. Lembre que, quando a gente tem um verbo no presente do subjuntivo, a partícula inicial é que. Exemplo, tenha lido, ou que eu tenha lido, ok? No pretérito mais que perfeito, a gente vai ter o verbo auxiliar no pretérito imperfeito do subjuntivo, mais o verbo principal no particípio. Quando a gente tem pretérito imperfeito, nós temos a partícula se. Se eu tivesse, se eu falasse, se eu vendesse, se eu comprasse. Logo, o nosso exemplo, tivesse lido. Futuro composto, tá? O futuro composto, a gente vai ter o verbo auxiliar no futuro do subjuntivo, mais o verbo principal no particípio. Quando isso acontece, lembre que futuro do subjuntivo é a partícula quando. Quando eu tiver, quando tu vender, quando tu falares, tá? Então, tiver lido. Ainda temos também nas formas nominais. E aí vamos ver. Na forma nominal do gerúndio composto, é o verbo auxiliar no gerúndio, mais o verbo principal no particípio. Exemplo, tenha terminado. No infinitivo impessoal composto, é o verbo auxiliar no infinitivo impessoal, mais o verbo principal no particípio. Ter lido. O verbo impessoal é o verbo na sua origem. Lembrem disso. Ele não tem inflexões, tá? Infinitivo pessoal composto. No infinitivo pessoal composto, o verbo ele sofre flexões, tá? É de acordo com a pessoa das nossas conjugações. Então, a gente tem um verbo auxiliar no infinitivo pessoal, mais o principal no particípio. Exemplo, ter de lido. Tá ok? Pessoal, não deixem de fazer os exercícios. Ajuda a fixar melhor. Bom, obrigado.